Oi, tudo bem? É um prazer compartilhar com vocês essa série de estudos sobre a mente de Cristo. Vocês já me conhecem, o meu nome é Otacílio, eu serei seu facilitador nesse estudo e juntos vamos crescer na palavra e desenvolver nossa vida cristã. Nas outras aulas falamos sobre as características de uma mente semelhante de Cristo. Se você não assistiu ou quer ver novamente, por favor, vá ao link que vai estar aí na descrição. Se é a primeira vez que você está participando conosco, quero lhe pedir que curta nosso canal e se você gostou do estudo, compartilhe com seus amigos e familiares. E vamos ao tema da aula de hoje, que será Cultivando a Mente de Cristo. Cada estudo teremos um texto para memorizar. Vocês se lembram que nós memorizamos no estudo antes desse, né? E o versículo de hoje se encontra em Colossenses 3:2. E Paulo diz assim: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. A memorização é uma repetição, então vamos repetir de novo para a gente memorizar melhor. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. Se você quiser também pode escrever e praticar todo dia. Isso vai ajudar muito a memorização. O Novo Testamento utiliza 3 ações, verbos, concernente à mente. Ser semelhante a Cristo é algo que se alcança mediante um processo. Se consideramos atividades da mente como um processo, poderíamos classificar essas 3 ações como as partes inicial, intermediária e final do processo. E definiremos esses 3 estágios da seguinte maneira. Estágio inicial é o princípio da vontade. Devemos fixar nossa mente nas coisas de cima. Segundo estágio de crescimento é o princípio do rio. Permita que Deus renove sua mente. E o terceiro estágio de estar é o princípio da disposição. Cingir sua mente para a ação. Ou seja, esteja preparado, habilitado para praticar as boas obras. Vamos pensar um pouco sobre o princípio da vontade. A base bíblica da primeira ação, o início do processo, encontra-se em Colossenses 3:2, que nós lemos antes, né? Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. É um conceito similar, aparece também quando Paulo escreve à igreja de Filipos, e se encontra em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Temos que encher a nossa mente com as coisas concernentes ao reino de Deus. Chamamos esse estágio de o princípio da vontade. Você precisa decidir ou escolher, ou seja, determinar no que você irá pensar. E assim começará a cultivar em sua mente, em sua vida, a mente de Cristo. O contrário da vontade são o quê? Os instintos e reações involuntárias. Tomar uma decisão não é problema para os animais, que são irracionais, mas para os seres humanos, a vontade é a parte da nossa mente sobre a qual se tem controle. A vontade permite a você obedecer, apesar dos seus sentimentos ou intuições. Nem sempre pode dominar suas emoções, porém sempre temos domínio sobre nossa mente. O que devemos fazer? Levar cativo
todo pensamento à obediência de Cristo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 10, 5, Paulo diz: destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Entregar a vontade a Deus é o primeiro passo na direção de desenvolver a mente de Cristo. No estágio inicial, você faz o quê? Fixa a mente em Cristo e entrega a vontade a Deus e busca fazer a vontade dele, como se fora a sua própria vontade. Cristo identificou sua vontade com o Pai. Na última semana de sua vida terrena, prestes a enfrentar a cruz, Jesus disse: agora minha alma está angustiada, e que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isto que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. João capítulo 12, versículos 27 e 28. Jesus confessou francamente que suas emoções estavam em um lugar, porém sua vontade estava noutro. Essa decisão de permitir que sua vontade governe suas emoções ou sentimentos podem ser vistas na petição de Jesus Cristo no Getsemane. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36. A conduta de Jesus foi impecável, porque ele afirmou sua vontade desde o princípio. A mente de Jesus estava submissa à vontade do Pai, Deus. Por causa disso, sua conduta produzia os efeitos de uma mente imaculada. A mente de Jesus estava fixada aonde? Nas coisas de cima. E agora vamos pensar um pouco sobre o princípio do rio. A segunda ação é renovar. Em Romanos 12, 2, Paulo diz aos romanos, vocês se recordam, nós memorizamos esse versículo nos primeiros estudos. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Por favor, anote essa verdade, eu acho que vai te ajudar muito. Ou escreva ou tente memorizá-la. O cristão vive um estado constante de renovação. Nós temos que entender esse princípio de renovar nossa mente. Depois que você entrega sua vontade a Deus, tem que seguir permitindo que sua mente seja transformada mediante um processo de renovação. Essa parte do processo é um tempo de crescimento. Chamamos esse estágio intermediário de princípio do rio. Jesus mesmo disse, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. João 7,38. A água pura corre e lava o velho e o morto. Quase ninguém de nós trabalha segundo o princípio do rio. O normal é trabalharmos segundo o princípio do charco, que é a definição de charco aqui é uma água parada, né, um poço d'água. Os charcos têm águas estagnadas, mas as águas dos rios correm. Os charcos se tornam em pântanos, mas os rios se tornam em oceanos. Você deve crescer espiritualmente e seu crescimento em Cristo, no final, você notará que será algo extraordinário.
Seu corpo cresce ao produzir novas células. Enquanto a vida durar, seu corpo constantemente produzirá novas células. Esta renovação é um início de vida. O que se não renova, o que acontece? Morre. A vida espiritual também deve se caracterizar-se por uma renovação constante. A falta de renovação ou crescimento é um início de morte. Tenho aprendido a esperar a renovação espiritual e não me surpreender com a forma que ela ocorre. Às vezes, a renovação vem da forma de novas ideias desconhecidas antes. Outras vezes, a renovação vem de forma de energia espiritual. Às vezes, é um sentido novo e mais profundo, aplicando um velho e conhecido versículo. Pode haver renovação quando você entra em uma relação com o corpo de Cristo ou com outro cristão no seu relacionamento diário. A renovação pode implicar também em assumir um novo compromisso, uma coisa nova de algum tipo, ou seja, estar sempre ocupado na obra do Senhor. Às vezes a renovação adota uma nova maneira de resistir às tentações mundanas, que são tantas, principalmente hoje em dia com essa tecnologia, temos acesso às coisas imediatas. A renovação é uma forma de progresso, enquanto você vai sendo transformado de glória em glória. E Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, 2 Coríntios 3:18, ele nos adverte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Permita que Deus renove sua mente no estágio de crescimento. Você pode ver este contraste entre o princípio do rio e o princípio do charco, ou seja, da água parada, estagnada. A renovação traz novas ideias e nova energia espiritual. A vida de Cristo mostrou progresso e crescimento. Lucas 2:52 diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E também Hebreus 5:8 afirma: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Se você quer ter a mente de Cristo, sempre deve renovar sua mente. Só assim você poderá crescer espiritualmente. Um outro princípio que queria pensar com vocês hoje é o princípio da disposição. A terceira ação relacionada com a mente nos leva ao ponto mais elevado do progresso. Devemos cingir, ou seja, ajustar nossa mente para a ação. 1 Pedro 1,13 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Este texto se refere às largas e folgadas vestes que usavam no primeiro século. As pessoas não podiam correr nem se mover rapidamente com tais roupas. Para realizar algumas atividades desportivas, uma pessoa tinha que levantar a borda da túnica e dobrá-la sobre o cinto, a fim de deixar livre as pernas para a ação. A isso chamava-se cingir-se a roupa.
Este mandamento é o princípio da disposição. Sua mente tem de estar cingida, ou seja, preparada para executar a ação. No estágio da habilitação, você prepara sua mente para cingir o quê? Seu entendimento. Jesus sempre estava prevenido e preparado. Quando os religiosos tentavam levá-lo à contradição com perguntas embaraçosas, em Lucas, nós temos o exemplo em Lucas, no capítulo 20, do versículo 20 ao 40, nos relata um bom exemplo, quando os escribas e os principais sacerdotes perguntaram a Jesus se deveriam pagar os impostos ao governo romano. É lógico que a intenção deles fracassou, porque Jesus respondeu-lhes que deveriam dar a Deus e a César o que competia a cada um. E quando os saduceus lhe perguntaram sobre a ressurreição, Jesus corrigiu habilidosamente os conceitos errôneos que tinham sobre o caráter da vida futura. Jesus demonstrou conhecimento, prontidão mental em todo momento e em toda circunstância. Prontidão mental significa estar habilitado para servir. Se você tem fixado e desenvolvido sua mente mediante a renovação constante, estará capacitado para enfrentar qualquer prova que Deus venha permitir. Por isso, esteja sempre atento e preparado. Hoje eu quero finalizar o estudo lendo o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Pedro, quando escreveu este versículo, com certeza ele lembrou como Jesus lidava com as pessoas e as circunstâncias em sua volta. Muitos se acham sábios, mas não tinham o temor de Deus. E nós sabemos que o temor de Deus é de onde emana toda sabedoria. E o desafio da semana é praticar esses ensinos de cada estágio que aprendemos hoje. Lembre-se, você pode e deve contar com o Espírito Santo. João 14, 26 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Nos vemos na próxima aula.